Boa noite. Boa noite, domingão. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é uma live bem diferente das que eu tô acostumada a fazer com vocês, tá? Enquanto eu vou explicando um pouquinho sobre a live, vai convidando gente para vir para cá, porque essa live, eu acredito, eu espero, que eu possa ajudar a transformar um pouquinho a vida de algumas pessoas, contando um pouco da minha história. E por que eu pensei em fazer isso? Porque, sim, meu propósito aqui ele é ajudar vocês, ajudar pessoas, é ajudar a encontrar um caminho, é ajudar na aplicabilidade daquilo que eu trago, do meu conhecimento, da minha vivência prática, Mas eu fiquei pensando, como que eu posso me aprofundar mais nessa ajuda? Como que eu posso me aprofundar melhor e me aproximar de vocês de verdade, contando um pouco da minha vida? Porque hoje as pessoas me conhecem pelo que estão vendo no Instagram, mas não sabem como que foi para chegar até aqui. E como eu já falei para vocês, todos nós temos dificuldades, enfrentamos momentos que não são muito fáceis, que não tem tudo muito favorável pra gente. E quando eu falo muito para vocês de mindset, de mente blindada, de transformar o corpo através da transformação mental, foi porque eu tive que fazer isso comigo desde muito nova. E nessa época não tinha a informação que a gente tem hoje, conhecimento que a gente tem hoje. Então eu nunca tive um coaching para me ajudar em nada. Eu fui a minha coach, eu aprendi na vida, eu aprendi no dia a dia. A escola da vida me ensinou muito. E eu garanto para vocês que é um aprendizado incrível, sabe? Porque você aprende na luta, você aprende na dor, você aprende na vitória, na derrota. Então eu quero trazer para vocês quem é a Alessandra Pinheiro, como que eu cheguei até aqui, por que eu hoje tenho uma mente tão blindada, por que eu hoje me considero uma pessoa impenetrável, ou seja, eu sou aberta a receber tudo das pessoas, mas até aqui, daqui pra cá, ninguém passa porque eu bloqueio mentalmente essa passagem, porque eu tive que fazer isso, eu vou começar a contar um pouquinho da minha história, na minha adolescência, lá para os meus 15, 16 anos, na minha adolescência mesmo. Então vou começar a contar para vocês aqui um pouquinho da minha história, para ajudar vocês a entenderem que somente uma mente forte, blindada e disciplinada é capaz de transformar não só um corpo, mas a vida de vocês. Então, depois eu vou abrir para que vocês possam participar, para que vocês possam trazer perguntas e dúvidas de vocês, para que vocês possam também quererem participar e me trazer um pouco da história de vocês, do momento mais difícil, de um momento que foi bom, de uma superação. A gente está aqui para dividir, para acrescentar, para agregar, para ajudar umas às outras, tá? Uns aos outros. Então, gente, quando já na minha adolescência, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, né? O primeiro emprego que a gente consegue, o que é? Shopping, né? Loja. Na verdade, a primeira loja que eu trabalhei não era no shopping, era uma lojinha de rua, bem pequena, perto da minha casa, onde eu morava. Então eu estudava, fazia o meu segundo grau e trabalhava. Não era fácil, é claro, quem faz isso hoje sabe que não é difícil, e antigamente era mais difícil ainda. Então, bem adolescente, bem nova, eu estudava e trabalhava. Então, eu trabalhava no final da tarde para de noite, estudava de manhã até de tarde, porque naquela época a gente fazia o segundo grau na escola, e eu estava já ali para o meu terceiro ano, que era o final do segundo grau, né? A gente começa a fazer o pré-vestibular. Eu tinha aula de manhã e tinha aula de tarde. E eu morava muito longe da escola, né? E assim, só para vocês terem uma ideia, eu só consegui terminar o meu segundo grau porque as irmãs da escola, eu estava no colégio de freira, conseguiram me dar uma bolsa de 100% para mim e para minha irmã na época. E por que a bolsa? Porque eu comecei a trabalhar justamente por uma questão financeira. A gente estava passando por uma crise financeira, eu e minha família, então eu não tive escolha, eu tive que começar a trabalhar. E por isso, para mim, tudo bem, não era nenhum problema, sabe? Eu encarei isso como uma fase. Só que eu não tinha como pagar a escola, impossível isso, sabe? O salário que eu ganhava de vendedora, nossa, era muito pouco, muito pouco. E para eu ir para a escola, eu tinha que usar 2 ônibus, eu tinha que andar com 2 ônibus, 2 para ir, 2 para voltar. Então só no dia eram 4 passagens de ônibus. E ainda pensar em comer na escola, que eu chegava na escola, eu ficava o dia todo lá. A gente conversou com as irmãs da escola e como nós éramos alunas lá desde muito nova, conseguimos uma bolsa para estudar. Pronto, o primeiro problema estava resolvido. O segundo era como eu chegava na escola, eu não tinha dinheiro. E aí fomos conversar com a irmã
e como era um colégio de freiras, né, elas foram realmente muito boazinhas, a gente foi muito abençoado. Conseguimos a passagem, elas davam todo mês. Antigamente, sabe como é que pagava a passagem? Lembra daquele ticketzinho que a gente pagava a passagem, que tinha que destacar e entregar pro cobrador? Então, a gente recebia todo mês 60 tickets, sei lá, 90 tickets daquele pra gente poder pagar a passagem para ir pra escola. Ok, segundo problema resolvido. O terceiro problema era, o que eu como? Aonde que eu como? Porque, pensa, eu saía de casa, como eu falei pra vocês, eu morava longe da escola. Então eu acordava às 4h30 da manhã, a gente pegava 2 ônibus pra poder ir pra escola. Eu estudava o dia inteiro lá, saía da escola final de tarde pra voltar pra casa, com mais de 2 ônibus. O que eu ia comer nesse momento todo? Então, não sei se vocês foram adeptos dessa fase, sabe sanduíche natural, pão integral com atum? Era isso que eu comia. O dia inteiro, esse era o meu lanche. Eu levava 2 ou 3 na bolsa, era isso que eu comia. E aí, com o tempo, é claro, com alguns amigos ali sabendo da nossa história, um amigo ou outro chamava a gente pra almoçar na casa deles, na casa delas, assim, dividir almoço com a família. A gente foi recebida, foi acolhida por várias famílias, mas dividimos muita comida na hora do almoço. Dividíamos açaí, aquele joelho de padaria, pão com mortadela, sanduíche natural. Esse foi o meu 2º grau. Mas eu trabalhava e estudava. E aí, gente, quando chegou no final, né, no 2º grau, eu tinha que fazer vestibular. Eu já estava com 17 anos. Eu escolhi, juro pra vocês, a educação física. Eu sempre fui apaixonada por essa área. Eu tinha muita certeza do que eu queria pra mim, desde muito nova. Só que junto com a educação física, naquela época, a administração era o elixir na época do vestibular, né? Todo mundo escolhia administração porque era um campo muito bem sucedido, tinha muitas possibilidades de trabalho. E eu também amava, como eu amo até hoje, a psicologia. Estava guardada comigo desde muito nova. Então, quando eu fiz prova para educação física, administração, psicologia e dança, galera. Eu fiz prova para dança porque eu sou apaixonada por dança. Quem conhece um pouco da minha história aqui sabe que desde 5 aninhos de idade eu faço balé, já fiz balé, jazz, sapateado, dança flamenca, street dance, já fiz estileto, já dei aula para criança de sapateado, sou registrada pelo Sindicato de Dança do Rio de Janeiro, né? Enfim, trabalhei com balé há muito tempo. E aí eu, assim, passei na faculdade, sabe? Com muito custo passei, fiquei super contente. Mas aí o que aconteceu, como acontece com muitas pessoas, eu com 17 anos não pude cursar a faculdade, eu tinha que trabalhar. Eu precisava começar a trabalhar, eu não podia não trabalhar e estudar. Eu tinha que trabalhar. E não dava para eu conciliar junto com a faculdade por conta do horário integral, enfim, porque eu passei o ERJ, eu passei para as faculdades públicas, né? Então era o horário mais complicado e tal, não dava para poder cursar. Sem problemas, deixei tudo para lá, vamos começar a trabalhar. E comecei a trabalhar. E 17 anos, e aí vai, né? A nossa vida vai girando, você fica naquela de trabalhar para sobreviver. Era a gente contava um dia, mais um dia, mais um dia, que ainda tinha a situação financeira, a crise ali batendo na nossa porta. E eu sempre, pessoal, precisei ser muito dura comigo, muito exigente, muito disciplinada. Aí eu percebi que eu precisava ter uma força mental muito grande para continuar caminhando. Porque se eu não tivesse força para minha mente me levar para frente, os meus pés não teriam força. Eles iam fracassar no primeiro buraco. E eu não estava aqui pronta para cair, eu não queria cair, eu queria ser muito forte. Então eu sempre fui muito exigente comigo, até demais da conta, isso até hoje. Mas eu sempre fui muito rigorosa comigo mesma. E eu tinha objetivos. E o meu objetivo naquela época era sobreviver um dia de cada vez. Tudo bem, foi passando, 17, 18... História muito grande, gente, vou abrir pra vocês aqui aos pouquinhos, tá? Vamos chegar lá nos meus 21 anos. 21 anos eu perdi o meu pai, tá? Depois eu posso contar como que foi essa fase, vai ficar pra uma outra live, que foi um momento muito difícil pra mim também, não só por conta da perda, mas tudo que eu passei nesse momento. Eu perdi o meu pai, com 21 anos. E aí, galera, eu digo pra vocês o seguinte, eu virei o homem da casa. Sabe o que quer dizer isso, o homem da casa? Quer dizer que eu tive que tomar conta de uma família e cuidar para que eles tivessem. Eu comecei a pensar num todo. Como eu sempre pensei, né? Só que dessa vez muito maior. Então, com 21 anos, eu falei, pronto, eu sou a frente da casa. Eu chamei minha mãe, meus irmãos e falei, olha, vocês não vão passar fome e a gente não vai morar na rua, eu vou correr atrás disso. Voltou. Contar vamos pra vocês
eu não tinha outra opção na vida a não ser forte. Eu não tinha outra escolha. Não tinha como optar por uma outra situação. Ou eu acordava todo dia e ia fazer acontecer, ou não ia acontecer. Não ia ter nada, não ia ter pão na mesa, não ia ter nada. Então eu não podia pensar, eu ia no automático. Sinceramente, eu ia no automático. E foi por anos indo nesse automático. Por anos indo só atrás de como eu poderia ajudar minha família. E chegou um momento que eu tinha 3 empregos, eu tinha 3 trabalhos, porque eu precisava sustentar a minha casa. Então, um só não ajudava, 2 não dava, eu tive 3 trabalhos. Nessa época eu tinha 3 empregos, pessoal, eu dormia 2 horas por noite, era o horário que eu dormia. E eu dormia sentada no sofá, que é para não pegar no sono e não perder minha hora. Então eu chegava em casa de noite, eu ficava sentada no sofá, exatamente olhando o relógio, porque eu tinha 2 horas para descansar para o próximo dia. Eu acho que destravou, Beth, eu acho que destravou. Eu só tinha 2 horas para descansar, não vou nem dizer dormir. E essa era a minha rotina de segunda a sexta no mínimo, porque eu trabalhava final de semana também, trabalhava sábado. Então, no sábado eu conseguia até dormir um pouquinho mais, porque de manhã cedo eu não precisava levantar tão cedo. Mas eu só podia dormir durante 2 horas. Isso não foi durante um mês, não. Isso foi anos dormindo 2 horas sentada no sofá da sala. Porque eu precisava fazer acontecer. Minha família precisava de mim. Então eu não podia pensar, não podia ter sono, preguiça. Eu não podia pensar e falar, eu tô cansada. Eu não podia nem pensar nisso. Meu único caminho era acorda e vai. Acorda e vai. Eu só pensava nisso. Eu era um robô que eu ia atrás do que eu tinha que fazer. Acorda e vai, acorda e vai, acorda e vai. Com isso, pessoal, eu comecei a entender cada vez mais o quanto era a minha mente que me levava para frente. E o quanto eu tinha que empurrar a minha mente para frente. Porque se eu parasse, escutasse ela falar para mim, você tá cansada, dorme, tá chovendo, tá frio, você tá com fome. Eu ia ficar parada onde eu estava. Mas eu nunca deixei isso acontecer. Porque isso para mim era pequeno, perto da força que tinha dentro de mim. E essa força eu ia fazendo crescer de uma forma avassaladora. Eu sozinha, eu não entrava ali num site e abria como ficar forte, como trabalhar a sua mente. Não tinha um livro que dizia para mim, melhore o seu poder do pensamento positivo. Não, galera, não tinha dinheiro para comprar livro. Eu estudava na época da escola com xerox, o que eu conseguia tirar quando eu tinha dinheiro para tirar xerox. Porque quando eu não tinha dinheiro para tirar xerox, meus amores, era estudando com o que eu podia, do jeito que dava, sentada no ônibus, em pé no portão da escola, pedindo para a irmã do colégio para ficar mais um pouco para eu aprender com uma outra turma. Eu nunca tive uma professora em casa para me ajudar, porque não dava tempo, não tinha nem horário para isso, porque eu tinha que trabalhar, pessoal. Então, para vocês entenderem que todo mundo passa por um momento difícil, situações que vão ser impeditivas, se você deixar que te impeça. Se você deixar que te impeça. Mas eu não queria que isso me impedisse. A minha cabeça estava tão longe, eu falei, eu vou seguir. Eu vou vencer todo dia. Isso aqui é pequeno perto de mim. Agora pensa, uma adolescente. Pensa, você acha que eu não via? Todo mundo saindo pra festa, todo mundo passeando, comprando roupa, entrando dentro de carro, fazendo um monte de coisa. Pessoal, tudo bem pra mim. Eu não ficava mal, em depressão. Eu não tinha tempo de ter essa depressão, não tinha como me cuidar, não tinha um plano de saúde. Eu tinha que estar bem, eu tinha que estar forte. Eu tinha que estar ali, ó, em pé, igual uma máquina, igual um trator que você liga e ele vai, igual um trator passando por cima de tudo. Era isso que eu tive que fazer. Eu comecei a contar com 15 anos, eu tô com 21. Já tem quanto tempo isso, gente? Já tem quanto tempo isso? Então, eu trabalhava a minha mente. Eu falava pra mim, Alessandra, vai, vambora. Você não tá cansada? Vambora. Pensava na minha mãe, nos meus irmãos, pensava na comida, na casa. Eu ia embora. Eu ia trabalhando na minha cabeça de que forma que eu podia olhar ao lado do que aquilo que eu precisava me fortalecer. Eu não olhava o que estava difícil. Se eu olhasse o que estava difícil, pessoal, eu não ia sair de onde eu estava. Então a minha mente começou a me blindar nesse momento. Eu falei, olha só, ou eu vou, eu não tinha pai. Então, do mesmo jeito que eu não tinha pai, a gente sabe, pessoal, família tem uns probleminhas, não é? Eu também não tinha ninguém, não tinha nada, ninguém que pudesse me ajudar. Se aquele dinheiro não tivesse no meu bolso, não tinha dinheiro de onde tirar. Não tinha dinheiro de onde tirar. Então, eu falava pra mim mesma, você não tem tempo de ter sono, preguiça, cansaço. A fome você trabalha pra isso, melhora a tua cabeça, não se prenda nisso. Era isso. E toda vez que a mãe me perguntava alguma coisa, alguém me encontrava, mãe, tá tudo bem, fica tranquila, e eu vou dar um jeito.
Essa foi a resposta para minha família, como é até hoje, eu vou dar um jeito. Ainda que eu não tivesse noção de como resolver algum problema, eu dizia pra minha mãe, eu vou dar um jeito. E só pensando nisso aqui agora, gente, que eu lembrei que dos 21 anos, que eu perdi meu pai, enfim, como a situação financeira ficou difícil, a gente vivia se mudando de apartamento, né? Só para um adendozinho que eu me lembrei aqui agora. A gente vivia se mudando de apartamento. Porque, claro, o aluguel subia, era sempre assim. Renovação de contrato, depois de um ano, a gente se mudava. Porque o aluguel subia, tinha reajuste, e a gente não conseguia segurar o reajuste, né? Então a gente se mudava. Pessoal, teve uma vez... Não, gente, eu vou falar isso pra vocês. Porque a gente tá dividindo tudo, né? Que a gente foi se mudar, eu e minha família. E era assim, a gente achou um apartamento na mesma rua, tá? Então eu morava nesse prédio. Num prédio mais à frente, era onde a gente conseguiu um apartamento pra alugar. Morar de aluguel, tá? E aí, pronto, vamos nos mudar. Primeiro problema, como vamos nos mudar? A gente não tinha dinheiro para contratar um caminhão de mudança, que isso pra mim, caminhão de mudança, ia ser um sonho, né? Vamos ter que fazer a mudança sozinhos. Tá, como? Pessoal, começou, ó, eu, minha irmã e meu irmão, começamos a chamar amigos e amigas. Quem pode ajudar a gente? Ajudar como? A carregar tudo pelo meio da rua. Eu não tô brincando com vocês. Eu me mudei, eu acho que umas 4 ou 5 vezes, mas essa vez, porque das outras vezes a gente conseguia uma pessoa com carro, emprestado e tal. Dessa vez não tinha carro, porque era só trocar o apartamento, era só trocar de rua, do prédio, né, mais pra frente. Gente, eu fiz a mudança com a minha família e com alguns amigos no meio da rua. Pera, fecha os olhos e imagina o seu sofá andando no meio da rua, várias pessoas carregando o seu sofá para um outro prédio, carregando a sua geladeira, o fogão, carregando tudo, as roupas, galera, preste atenção. A gente não tinha caixa para guardar, era tudo naquele saco de lixo preto. Você imagina, as seus amigos, todo mundo olhando você, carregando o saco com você das suas roupas e levando você pro prédio da frente. E você acha que eu chorei nesse dia? A gente dava gargalhada, a gente se divertiu nesse dia. A gente achava tudo muito engraçado. Pessoal, você tem noção da sua casa ser transportada pelo meio da rua? Pelo meio da rua? A rua inteira olhando. Enfim, nos mudamos para esse apartamento novo. Quando eu falei aqui do fogão e da geladeira, nós não conseguíamos levar para essa casa nova, esse apartamento novo, que não funcionou, estava quebrado, não subia, enfim. Subíamos 100, tá? Então a gente se mudou, a gente tentou levar a geladeira, não deu, né? A gente carregou pro meio da rua, ela meio que quebrou e tal. O fogão estava velho e não ligava. A gente estava num apartamento que não tinha fogão nem geladeira. Gente, sabe qual o fogão que a gente usava? O porteiro emprestou pra gente o fogão do condomínio. O fogão da casinha dos porteiros. Vocês estão achando que eu tô brincando? Não tô. E foi assim, galera. De pouquinho em pouquinho a gente foi comprar fogão, comprar geladeira. Quando a gente se mudou, a gente se mudou uma vez, é porque eu me lembrei aqui, deixa eu falar disso. A gente se mudou uma vez pra uma casa que a gente não tinha nem sofá. Não tinha cama, a gente dormia no chão da sala. E a gente acordava rindo, gente. Não, tem que ser muito, como é que eu vou falar? Muito mente forte pra isso, né? Claro que a gente passou por dificuldade, gente, enfim. Tinha momentos difíceis, sim. Mas se eu chorei sozinha, sentada no banheiro, talvez algumas vezes, mas eu só enxugava lágrimas e dizia, ó, acabou, não dá mais. Mas voltando lá pra onde eu tava falando, a adolescência inteira foi muita batalha. E não deixando de estudar nem de trabalhar, tá? Nessa loucura. E aí, gente, e minha mãe olhava pra mim e falava, Sandra, e aí eu falei, não sei, deixa eu ver, que eu tô me lembrando de tanta coisa. Olha, essas lives, gente, que eu vou fazer com vocês sobre a história da minha vida, quando eu botar a história da minha vida, história da vida, como eu blindei minha mente, venham escutar. Porque em algum momento eu vou chegar a algum ponto que aconteceu com vocês, eu vou poder falar pra vocês, pessoal, para de mimimi. Sabe que essa história que hoje todo mundo escreve? Então, mas agora falando bem sério com vocês. Eu não tinha ninguém para me ajudar a trabalhar a minha mente, eu não sabia o que era mindset, que hoje eu falo tanto, porque eu vinha, na verdade aconteceu, quando eu comecei a estudar mais profundamente sobre a nossa mente, sobre o poder mental, sobre mindset, sobre sabe, essa história toda de controle, de que você domina a sua cabeça, eu pensava comigo, nossa, eu estou estudando isso agora, mas eu já fazia isso na minha adolescência, sem saber que o nome era esse. Ou seja, cada vez que aparecia uma dificuldade na minha vida, eu falava, não, peraí, qual é a solução disso aqui? Eu não quero saber qual é a dificuldade. Eu já sei, não fala dela pra mim. Como que eu resolvo isso? Qual é o outro lado que tem dessa história? O nome disso é resiliência. Pessoal, eu tenho tatuado aqui, resiliência.
Eu tatuei isso, por quê? Porque eu sempre fui resiliente, eu nem sabia que essa palavra existia quando eu tinha 17, 19, 21. Eu nem sabia que isso existia. Eu não sabia que resiliência era isso, era encontrar uma possibilidade frente a uma adversidade, frente a uma dificuldade. Só que eu sempre fiz isso na minha vida, sozinha, sem ninguém me ensinar. Porque eu não tinha outra escolha, eu não tinha outro caminho, eu só tinha esse caminho. Ou eu ia, ou eu afundava. Então, pessoal, quando eu comecei a cuidar da minha cabeça e falei para mim mesma, essa é a minha ferramenta principal, é aqui que está a minha força, é aqui que está a minha direção, é aqui que está a minha vida inteira. Porque se eu não tomar conta disso aqui, isso aqui não vai existir. Então eu comecei a blindar cada vez mais a minha mente, ninguém entrava, ninguém invadia, nenhum problema me derrubava. É claro que eu tive momentos difíceis, muitos, vocês vão conhecer esses momentos. Mas eu ia, pessoal, um dia de cada vez eu puxava a corda, eu saía do buraco, eu saía da água, desafogava, mas eu ia. Às vezes mais difícil, às vezes era um pouco mais tranquilo, eu achava um caminho, mas eu ia, nada estava ali pronto para me impedir, porque eu tinha sede de viver, eu tinha sede de vida, eu tinha sede de vitória. Não é vitória do palco, não é vitória de comprar um carro, é vitória de sobrevivência, de ser uma vencedora da vida. Era isso que eu tinha dentro de mim. Eu de carregar minha família junto. Porque eu não botei o pé na estrada e fui cuidar de mim e deixei todo mundo pra lá. Não, eu nunca fiz isso. Então, desde muito nova que eu ajudo pessoas, ajudo a minha família, ajudo pessoas e por isso eu quis tanto ajudar vocês. Por isso que eu ajudo tanto vocês. Na minha adolescência, pessoal, quando eu marquei lá psicologia, quando eu estava acabando meu 2º grau, é porque as minhas amigas me pediam ajuda de conselhos. Quando eu brigava com o namorado, eu brigava com a mãe. Sabe por quê? Eu sempre fui uma boa ouvinte. Eu sempre ouvi a história das pessoas, eu ouvi a dor das pessoas. Eu sempre fui uma boa ouvinte. Então, como eu ouvia, não é que eu sentia aquela dor. Eu falava, vou te ajudar a sair disso. Sabe por quê? Porque presta atenção, pessoal. Quando a gente está num problema, numa situação difícil, a gente se sente, sabe como? Dentro do olho do furacão. Quem me conhece aqui sabe que eu sempre falo isso. A gente está dentro do olho do furacão, ou seja, naquele rodamuinho em cima da gente, matando a gente ali, a gente olha para o lado e fala, meu Deus, não tem solução. Você consegue entender que você dentro do rodamuinho, o seu campo de visão é desse tamanho? E aí, o que eu fazia comigo que eu comecei a ajudar as pessoas a fazerem? Pessoal, sai de dentro do olho do furacão. Olha o furacão de cima, pode ser? Olha o tamanho do seu arco de visão. Fica muito maior. Você consegue achar uma saída. É isso. Então, desde muito nova, quando me pediam ajudas para poder conversar, uma amiga minha, sempre que para conversar comigo no recreio, briguei com minha mãe, namorada, qualquer coisa, eu ouvia, eu ajudava, porque eu falava assim, peraí, vamos olhar de cima essa situação, vamos olhar o outro lado, porque toda história tem os dois lados, tem o outro lado. Toda situação, ainda que é difícil, tem o outro lado. E aí a psicologia estava muito dentro de mim. Então hoje, quando eu vou estudar essa questão da psicologia, essa questão de comportamento, que as nossas ações têm a ver com como nós somos, né? Essa história de comportamental, mindset de crescimento, mindset bloqueado, mindset blindado, mindset de campeã, de vencedora, mente forte, pensamento positivo, acreditar, fazer. Ou seja, tudo que eu leio e estudo hoje, eu fazia desde muito nova sem saber nem os nomes. Então isso estava dentro de mim já. E eu fiquei pensando, gente, quando eu hoje falo para as pessoas de vida saudável, estilo de vida, alimentação, dieta, quando eu tento levar o conhecimento do que eu sei, da parte da ciência, da parte da prática, e mostro para vocês, olha, vamos fazer assim, eu falo para as pessoas, espera aí. Então eu fiquei pensando, espera aí, então eu vou ter que contar como que eu fiz também. Como que eu consegui chegar até aqui? Eu nasci blindada? Não. Minha vida é perfeita? Longe disso. Eu não tenho problema? Gente, eu tenho problema todo dia. A gente mata um leão todo dia, não é isso? Claro que eu tenho alguma coisa para resolver naquele dia. Nem tudo é maravilhoso, não é. E se tudo fosse maravilhoso, nós não seríamos quem somos e não estaríamos onde nós estamos. Porque a gente só evolui, cresce, amadurece na dificuldade, no momento difícil, na hora que você tem que ser resiliente. É ali que você vai dar mais um passo. Sabe aquele próximo nível? É nesse momento. É nesse momento. Por isso a cabeça de vocês tem que ser o foco de vocês o tempo todo. Blindem a mente de vocês. Não deixem que pessoas de fora, que não conhecem a sua história. Por isso que eu falo pra vocês, gente, se falarem da minha vida, vierem me julgar ou opinar na minha vida, eu não dou ouvidos, não conhecem nada da minha vida. Não conhecem sequer um caminho que eu fiz para chegar até aqui. Vão opinar, vão dar sugestão, vão dizer o que acham. Eu não perguntei o que acham. Então, pessoal, filtrem o que as pessoas falam para vocês.
Porque as pessoas não têm o direito de invadir a vida de vocês e atrapalhar os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos. Não deixem que duvidem de vocês, da capacidade de vocês. Não, as pessoas não têm esse direito à vida de vocês. Os sonhos são os seus. Se são pequenos, grandes, possíveis ou impossíveis, não importa, eles são seus. É você que tem que tomar conta. Agora é o seguinte, a responsabilidade da sua vida é sua. As suas escolhas, nós vivemos fazendo escolhas desde a hora que a gente acorda. Desde a hora que a gente acorda, a gente escolhe a roupa, o café, o caminho, tudo que você pode imaginar. É você que faz as suas escolhas. Portanto, se responsabilize por elas. Toda ação tem uma reação. E toda escolha vai ter uma resposta para isso. Então, para de culpar o tempo, a pessoa, o dia, qualquer coisa. Você é responsável pela sua vida. Por que eu trago para vocês o que eu sempre falo de autorresponsabilidade? Vocês são responsáveis. Vocês que têm que cuidar da vida de vocês, de onde vocês querem chegar. Ninguém tem mais o direito de se meter com isso. Então, gente, quando eu tava como eu falei pra vocês, que na adolescência, quando eu fiz educação física, que eu não pude cursar, tive que trabalhar, mas eu pensei assim pra mim, isso é um sonho meu, eu vou realizar, um dia eu vou fazer a faculdade de educação física. E aí, eu comecei, o que aconteceu? Eu com 29 anos, falei, vou fazer vestibular de novo, e vai ser por educação física. E aí, pessoal, pra vocês entenderem o que eu falo com vocês, que ninguém pode dizer que você não pode fazer as coisas por conta da sua idade. A sua idade, ela não pode ser um fator limitante para você alcançar os seus sonhos. Preste atenção comigo, me acompanhe aqui nessa história. Eu com 29 anos, tá? Eu falei, vou fazer faculdade de novo, de educação física. Sabe o que eu escutei? Você tá muito velha para educação física. Essa profissão, você vai passar fome com essa profissão. Essa profissão, ela tá decrescente, ela não vai ter espaço para você sobreviver, não tem mercado para você. Quem é que vai querer? Quando você se formar, você vai estar tão velha, quem vai querer fazer aula com uma professora velha? Não é verdade? E aí? Aí que eu falei para as pessoas, mas eu vou fazer porque é o meu sonho. É o meu sonho, eu quero ir lá, eu quero realizar esse sonho. Não importa o que as pessoas... pessoal, fica tranquila, tá todo mundo que entra falando alguma besteira aqui, eu tô bloqueando. Obrigada pelo carinho de vocês, mas fica tranquilo que eu tô bloqueando, tá? Eu fui lá e fiz a inscrição com 29 anos para educação física. Aí todo mundo achasse que eu ia passar fome, que era uma profissão que estava decrescente, que eu estava muito velha para fazer educação física. Eu falei assim, não tem problema, só que eu vou ser muito boa naquilo que eu fizer, pode ter certeza disso. E aí me formei em educação física, entrei para o mercado e comecei a trabalhar. Só que eu me dediquei muito porque eu gosto tanto dessa área, que naturalmente eu me dedicava para isso. Então, naturalmente, eu fui me desenvolvendo melhor, cada vez mais, buscando mais conhecimento, me aprimorando enquanto professora, treinadora, né? E fui arrumando meu espaço no mercado. E fui tendo portas abertas no mercado, certo? Fui trazendo pessoas que ficavam gostando do meu trabalho para trabalhar comigo. E nesse inteirinho, pessoal... eu estava fazendo a faculdade de educação física, para vocês conhecerem um pouquinho de mim, eu estava fazendo uma audição para o Balé do Faustão. Apareceu uma vaga para o Balé do Faustão, tem muitos anos isso, né? Estamos falando aqui de 29 anos, pensando em 2005, quando eu entrei para a faculdade. Eu estava fazendo audição, ou seja, a gente passava por vários testes, né? De não sei quantas mulheres saíam não sei quantas mulheres saíam não sei quantas, enfim. E o último dia do teste foi no próprio palco do Domingão do Faustão. Vou tentar achar uma foto desse dia aqui pra vocês verem. Até quem fez... tem tanta gente que fez um teste comigo nessa época, eu vou lembrar das meninas que eu vou falar. E aí, fiz o teste, passei nessa audição. A princípio foi assim, eu tinha ficado meio que de stand-by, porque eu tinha ficado muito grande no vídeo, muito forte no vídeo. Lá, antigamente era outro tipo de padrão. E eu teria que mudar um pouco o meu físico pro balé. Mas quando uma coisa que eu queria, eu até topei, assim, ter que mudar um pouquinho o meu físico, não tinha problema não. E aí, pessoal, depois de ter passado pela final do palco, que era uma final onde você era muito avaliada, né, assim, muito legal, sabe? Tudo bem, começaram os ensaios para poder dançar no Domingão. Então, a gente tinha um ensaio durante a semana para dançar no domingo. Então, eu ensaiava durante a semana, dia de semana, para ensaiar no domingo. Mas aí, pessoal, pintou um problema. A minha faculdade era no horário que eu tinha dança, tá? Que eu tinha uns ensaios. E eu me atrasava para os ensaios, né? Porque era muito longe, eu estudava num colégio muito longe do ensaio.
E aí chegou um momento que eu recebi um recado que era assim, eu tinha que escolher. Ou eu fazia faculdade, ou eu chegava pontualmente no ensaio. E aí penso, eu tava com 2 sonhos na minha mão, porque eu gostava muito de dançar, sabe? Não era porque era o Faustão, assim, o balé e tal na época, mas é porque eu gostava muito de trabalhar com dança. Eu tava com 2 momentos muito importantes pra mim, eu tive que decidir. Como eu falei pra vocês, tudo na nossa vida é uma escolha. E aí eu falei assim, bom, eu vou escolher minha profissão, porque aconteça o que acontecer, essa profissão eu vou ter pro resto da vida. E eu escolhi Educação Física e continuei a fazer, então, a minha faculdade. E foi quando eu me formei, tá? Só pra vocês entenderem como é que a gente na vida tem que fazer muitas escolhas que nem sempre são fáceis, mas a gente às vezes vai colher fruto lá na frente, a gente não sabe ainda como é que vai ser, né? E aí me formei, eu sou muito realizada enquanto professora de Educação Física, profissional de Educação Física, treinadora, foi assim, maravilhoso. E, só que nessa época, galera, pra vocês entenderem, eu fazia faculdade de Educação Física e trabalhava no shopping, tá? Como eu te falei, eu sempre tive que trabalhar, não podia só estudar, trabalhava no shopping, tá? Porque acontece, com 29 anos, né, em 2005, foi quando eu fiz a minha primeira competição no bodybuilding, na categoria Wellness. Depois eu vou desmembrar um pouco essa história pra vocês, mas então eu estreiei no fisiculturismo, depois eu vou explicar como que eu estreiei, como que eu caí, como que eu levei minha vida pro fisiculturismo, como que aconteceu, isso vai ser uma outra live, tá? E aí, em 2005 fui fazer minha primeira competição no fisiculturismo, foi na categoria Wellness. Pra quem não conhece, né, quem não sabe, eu sou a primeira campeã da história da categoria Wellness no mundo, que foi em 2005. Então eu estreiei no esporte no mesmo ano que foi criada a categoria Wellness. E aí, pessoal, eu me preparando para competir, terminando aí a minha faculdade, pronta para me formar e trabalhando no shopping, né, no comércio. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, chegou um momento, 2 momentos que eu falo para vocês aqui, que eu tinha que entregar minha monografia, né, precisava entregar minha monografia na faculdade, e eu não tinha tempo em casa, pessoal, para ficar estudando. Eu tinha que fazer esse estudo lá na loja, no horário de trabalho. Então, pessoal, eu fiz a minha monografia sentada no estoque de uma loja, sentada no chão do estoque de uma loja. Porque eu tinha que trabalhar, nessa época eu era gerente da loja, eu comecei como vendedora em 2005 e fui passando, e fiquei 1 ano como vendedora, depois eu fiquei 9 anos, quase 10 como gerente dessa loja. Então eu gerenciava a loja. Ou seja, eu tinha muita responsabilidade enquanto profissional naquela loja, né? Era uma gerente ali, cuidava de uma equipe de vendedoras, caixas, estoquista, segurança, enfim. Então, a minha monografia foi feita sentada no chão do estoque de uma loja, com os papéis jogados no chão, né? E eu fazendo a minha monografia ali, tendo que ler as coisas ali, fazendo a minha monografia ali. E foi assim que eu me formei. Só que, gente, o dia da minha formatura, na faculdade, foi um dia de semana. Eu não tinha dinheiro para participar da festa, né, a festa de formatura. E eu não tinha dinheiro para fazer a foto com a Beca. E aí eu não tenho essa foto, porque eu não tinha dinheiro. Eu tenho só o meu canudo, né? No dia da formatura, eu não pude não teve como levar ninguém, minha mãe não pôde ir, ninguém pôde ir, então eu fui sozinha pegar o canudo num auditório, que foi o que eu podia fazer, que era a faculdade dava formação pra gente no auditório, né? A gente recebia ali o canudo e tal, e depois tinha festa, mas eu não tive festa, não tive esse momento aí. E nem essa foto, porque a foto era muito cara. E aí eu só peguei o meu diploma, que pra mim valia muito mais do que uma foto de uma festa. E só eu sei como que foi pra chegar nesse diploma. Só eu sei. Depois eu vou contar pra vocês também um pouquinho disso. Então, entreguei minha monografia, me formei e tava competindo, né? Nessa época de competição. Só que como eu fiquei quase 10 anos na loja, pessoal, eu fiz muitas competições trabalhando no comércio, né? Então, o Wellness foram 2 anos seguidos, assim, uma competição atrás da outra. Body Fitness, então, estadual, brasileiro, subcampeã estadual de Body Fitness, bicampeã brasileira, sul-americana, mundial. Então, assim, competia, trabalhava no comércio e dava aula na academia, também tem isso. Não tinha tempo para respirar. E aí eu lembro, gente, que eu treinava, né, que dia em academia no Recreio, e era muito longe da minha faculdade, nossa, muito longe. Só para vocês entenderem aqui um pouquinho dessa época, eu pegava 3 ônibus para ir pra academia treinar quando eu saía da faculdade. E aí, pessoal, eu comia muitas vezes sentada dentro de um desses ônibus, porque o meu pré-treino era feito sentada dentro desse ônibus, com uma mala super pesada que eu levava comida e roupa para ficar o dia inteiro no meio da rua. Então, eu torcia para ter um lugar para sentar em algum desses ônibus, que era a hora que eu comia.
E eu abria um pote com garfo, comia ovo, frango, arroz, porque eu tinha um objetivo, eu estava me preparando para competir, nada ia me atrapalhar. Não ia me atrapalhar mesmo, não ia. Então eu andava um pedação debaixo de um sol ou de uma chuva, longe pra caramba da minha faculdade. Pegava 3 ônibus para poder treinar, para poder depois voltar pro shopping para trabalhar, para depois ir para casa. Então, pessoal, assim, nessa época da competição, todo mundo sabe aqui que pré-com, só pra vocês entenderem, eu vou contando um pouquinho de cada, tá? Um pouquinho de cada situação que vem na minha cabeça. Espera aí que tem aqui. Lembro de você abrir a quentinha dentro da sala de aula. Olha, tem alguém que não me deixa mentir aqui, gente. Olha que legal. Obrigada pela lembrança, viu? Ó, tá aqui, viu? Que não me deixa mentir, que isso não é uma história bonita pra vocês, não. É a minha realidade, tá? E aí, gente, além de comer muitas vezes, eu vou contar aqui 2 situações que aconteceram comigo, né? Porque eu trabalhava no shopping, tá? Além de comer muitas vezes no ônibus, pra mim era super tranquilo, né? E aí, pessoal, é assim, como eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa, na época da competição, eu saí de casa 4h30 da manhã, porque eu tinha que fazer cardio em jejum, enfim, gente, olha, era muita coisa, eu tenho muita história pra contar pra vocês. E aí, pessoal, eu saí de casa muito cedo, e naquela época, pessoal, a gente não tinha as marmitinhas que a gente tinha hoje maravilhosas, bolsinhas térmicas e tal, era bem difícil, né, a gente não tinha isso. Então, algumas vezes a minha comida estragava de verdade, sabe? E eu não tinha como comer. E aí que eu pensava, caramba, e agora o dia de dieta que eu vou comer? Aí eu pensava, no shopping, peraí, o que eu posso comer aqui? Comer na praça de alimentação nem pensar, caro demais. Sem a menor chance, né? Falei, tá, já sei. Eu ia naquelas lojas de departamento que vendem tudo, sabe? Não vou falar o nome da loja aqui. Comprava uma latinha de atum, lavava na pia do banheiro do shopping. E tinha uma loja no shopping, vocês conhecem um restaurante lá que vende aquelas batatas, né? Não vou falar aqui o nome. E aí eu entrava na fila, cara, pensava assim, bom, carboidrato e proteína, já tem um atum, lavava ele no banheiro. Preciso de carboidrato. O que eu vou comer? Tem que ser um carboidrato sem óleo, sem nada, sem sal. A batata é cozida, batata inglesa, né? Vou pedir uma batata inglesa cozida. E aí eu entrava na fila e falava, moço, eu queria uma batata. Aí ele assim pra mim, qual recheio? Eu falei, não, sem recheio. Eu tava de dieta, não tinha que comer recheio, sem recheio. Aí ele assim pra mim, manteiga temperada, alguma coisa de manteiga? Não, manteiga não bota nada, eu quero só batata. Ele, você quer só uma batata cozida sem nada? Eu falei, quer azeite e sal? Eu falei, não coloca nada, eu quero só, tá vendo aquela batata ali? Eu quero só aquela batata, você não vende aquela batata? Aí ele falou, vendo, mas vai ter que sair o preço de uma batata recheada. Eu falei, moço, não tem problema, eu quero só aquela batata. Eu pegava aquela batata com nada, que era uma batata cozida, sem nada, abria, botava o atum e comia. E aí, eu ficava reclamando que eu não tinha comida. Pessoal, tem jeito pra tudo. Quando a gente quer, quando você é determinada, tem jeito pra tudo na vida. Um outro momento, gente, eu no shopping, já numa... Olha, imagina que época de Natal, tá? Época de Natal, pessoal. Eu saía do shopping 3 horas. Eu saía do shopping 3, 4 horas da manhã, 2h30 da manhã. Era tempo de eu chegar em casa, desfazer minha mala, fazer e sair de casa, porque eu tinha que fazer um cardio em jejum no dia seguinte, lembra? Não tinha nem tempo de descansar, era só o tempo de eu chegar em casa. Eu vou chegar nessa parte. E aí de dieta pra competir, na época do Natal, eu só comia até uma certa hora. Eu não podia ficar o dia inteiro comendo. Não importa se o shopping ficava aberto até 2 horas da manhã. Ninguém come 2 horas da manhã. Não pode, não tinha como fazer isso. Então eu só comia até uma certa hora. Só que, pessoal, eu tinha que trabalhar, vamos supor, meu jantar, minha última refeição era 8 da noite, eu tinha que trabalhar até 2 da manhã. Eu estava no shopping, eu já nem tinha uma loja, eu tinha uma equipe de 12 mulheres. Ou seja, desde muito nova que eu tenho contato com mulheres, que eu trato, que eu converso com mulheres, que eu trabalho com mulheres. Eu fazia treinamento de venda com mulheres, ou seja, eu tenho contato com mulheres desde muito nova, sabe? Tinha vendedoras que me chamavam para conversar, me chamavam para poder ajudar elas. Então, assim, eu sempre fui, como fui muito ouvinte, eu ajudava todo mundo, todo mundo. Aí, vamos lá. Minha última refeição era 8. Eu de dieta para competir, tá? Não podia mais comer. Sabe o que eu fazia, gente? Eu comprava alface. Sabe que 2 molhos de alface? E café. Eu comia alface sem nada. Eu lavava a alface, óbvio, né? Eu sentava na loja, numa partezinha de trás da loja, eu ficava comendo alface, 2 molhos de alface com café, para eu conseguir ter energia para trabalhar até 2, 3 da manhã. Mas eu não podia comer comida, nem carboidrato, nem proteína, nem gordura, porque eu já tinha atingido o que eu podia de calorias daquele dia. Lembra de uma coisa? Eu tinha um palco para subir.
Nada me fazia não estar naquele palco. Eu queria ser campeã. Naquele campeonato, não ia ser uma madrugada que ia me atrapalhar, mas não ia mesmo. Então, pessoal, eu comia alface enquanto eu ficasse acordada na loja e tomava café e ia para casa. Vocês acham que alguma vez eu falei, não dá para mim, vou desistir, joguei a toalha? Nunca, nunca. Nada era impeditivo para eu alcançar o meu objetivo, seja ele qual fosse. Qual fosse. E aí eu fiz várias competições trabalhando no shopping. Graças a Deus fui campeã em todas as competições que eu entrei, na categoria Wellness, na categoria Body Fitness, na categoria Figure, né? Foi até no Arnold Classic Ohio. Eu fui campeã, pessoal. Ali, ó, na dificuldade, no momento difícil, eu fui lá e eu venci, mas eu não venci no palco não, gente. Eu venci muito antes do palco. Eu vencia todo dia. Eu vencia cada coisa que eu tinha que enfrentar. Para vocês terem uma ideia, olha como é que eu trabalhava a minha mente. Essa dica que eu vou deixar para vocês, que eu já vou abrir agora nos comentários. Anotem essa dica. Eu fazia uma agenda mental. Sabe o que é uma agenda mental? Isso eu faço até hoje, tá? Eu fazia uma agenda mental. Quando eu saía do shopping, que já era tarde, né? Independente de ser Natal ou não, eu saía do shopping 10h30, 11 horas da noite. Eu levava quase 2 horas para chegar na minha casa, né? Às vezes o ônibus demorava pra caramba. Eu andava de ônibus, pessoal, andava de ônibus. Não tem mimimi, não tem historinha pra vocês, não ia de carro pra casa não, tá? Era ônibus. Então eu ficava numa fila, entrava no ônibus lotado, cansada. Eu dava aula em pé, eu trabalhava em pé. Eu ia embora pra casa em pé, no ônibus lotado. Não é vergonha pra mim contar isso pra vocês, não. Eu fazia uma agenda mental, um mapa mental. Escrevo isso pra vocês, que o aprendizado da live de hoje é agenda mental e mapa mental. Como que eu fazia isso? Quando eu estava no ponto do ônibus, esperando o meu ônibus, eu começava a pensar em tudo que eu tinha que fazer quando chegasse em casa. Porque eu já ia treinando o meu cérebro, a minha mente, a entender tudo que ele tinha que fazer. É como se eu estivesse programando, e eu estava programando ele com todas as minhas ações. Então, gente, eu sentava no ônibus e começava assim, ó. Quando eu chegar em casa, eu vou deixar a mochila na cozinha, eu vou direto tomar banho. Quando eu voltar, eu vou desfazer a mochila. Minha mãe já preparava pra mim, deixava tudo básico, pelo menos o básico pronto, né? Cozinhava batata, arroz, deixava o frango ali separado. E eu fazia a divisão dos potes, porque eu sabia quanto que eu tinha que comer de grama. Ainda pesava a comida, tá? Então, eu ia no ônibus assim. Quando eu chegar em casa, eu vou colocar... Eu visualizava a minha cozinha, eu visualizava eu andando na casa, visualizava tomando banho, visualizava voltando, eu tirando os potes dentro da bolsa, aonde estava o que eu tinha que pegar, pegando a geladeira, abrindo a geladeira, pegando o frango, eu visualizava a frigideira, eu visualizava as minhas ações. Então, eu fazia um mapa mental e eu fazia uma agenda mental. Ou seja... eu ia programando tudo que eu tinha que fazer. Gente, quando eu chegava em casa era impressionante. O meu cérebro estava tão programado a fazer tudo que ele parece que ele empurrava o meu corpo. Eu ia tão automático fazendo tudo que as coisas fluíam. Eu não conseguia parar, pensar, o que eu vou fazer agora? Eu já pensava na roupa que eu ia usar no dia seguinte na academia, a roupa que eu ia levar para o trabalho. Eu já pensava em tudo. Então eu chegava em casa e do banho, eu ia para a cozinha, começava a separar a comida, fazia o meu jantar, pesava a comida, estava aqui pensando no ônibus. Qual era a roupa? No meu armário eu sabia o que eu tinha, tá? Qual era a roupa que eu vou colocar para treinar, a roupa que eu vou colocar para trabalhar, a roupa que eu vou usar depois do treino, tá? Separei a toalha. Eu ia fazendo toda a minha programação do que eu ia fazer na minha casa. Então no ônibus, pessoal, eu não ia aqui chorando, choramingando. Eu ia pensando em como que eu ia poder me agilizar. Como que eu podia, como é que fala? Quando a gente tenta melhorar o nosso dia, me fugiu aqui a palavra, otimizar. Como que eu posso otimizar? Eu não podia perder um segundo, eu queria descansar, eu precisava dormir um pouco, o mínimo que fosse, né? Então, como que eu ia otimizar o meu tempo? Eu fazia tudo organizado na minha cabeça. Chegava em casa, pessoal, eu sabia exatamente aonde que eu ia, onde que estava guardada a minha roupa, a toalha, tudo que eu fui separando. E isso me ajudou por muitos anos, porque isso faz com que você fique mentalmente preparada para você poder fazer as suas coisas sem que nada seja impeditivo. Então parecia uma máquina dentro de casa, fazia tudo. Quando eu ia deitar, eu falava, meu Deus, chegou a minha hora. Eu tinha poucas horas para dormir, mas eu falava, graças a Deus eu vou conseguir deitar um pouco. E já levantava no dia seguinte, 4h30 da manhã, e corria literalmente da minha casa até o ponto de ônibus para poder começar o meu dia. Então, gente, olha, eu acho que eu quis trazer um pouquinho aqui para vocês, só um pouco, assim, do que eu já passei,
das dificuldades que eu já enfrentei, de momentos difíceis. Todo mundo passa por uma perda de alguém na família, um momento financeiro difícil, uma escolha complicada. Então, assim, pessoal, foi nesse inteirinho de vida, nessa minha vivência, nessa minha vida aqui, uma coisa atrás da outra, que eu fui me fortalecendo, me blindando, que eu fui botando a minha mente forte, que eu fui cada vez sendo mais dura comigo, exigente. Eu botava minha disciplina tão afinco, que até hoje eu sou assim. Então, eu não sou disciplinada porque eu sou atleta porque eu sou disciplinada. E a minha disciplina está em tudo na minha vida. Eu sempre faço o que tem que ser feito, independente de qualquer coisa. Não importa se é treino, se é dieta, importa se é isso. Eu faço o que tem que ser feito de acordo com aquilo que eu quero alcançar. De acordo com aquilo que eu quero alcançar. Então, o recado dessa live hoje para vocês é: vocês precisam fortalecer a mente de vocês. Vocês precisam blindar a mente de vocês de problemas, adversidades, comentários, pessoas negativas, pessoas que vão destruir o sonho de vocês, pessoas que são sugadoras de energia. Bloqueiem, blindem a mente de vocês. Todo mundo vai ter tempo difícil? Vai. Não é porque você... ter uma mente forte, ter uma mente blindada e ser impenetrável não quer dizer que você não tem problemas, mas quer dizer que, frente a esse problema, a esse momento difícil ou a essa adversidade, você vai conseguir sair dela. Com menos ferida, com menos dor, mas você vai conseguir sair dela. Sobrevivente, pessoal, é isso. Então entendam que sim, você só transforma o seu corpo através da transformação da sua mente. Você só consegue tudo na sua vida com uma mente blindada. Uma mente blindada transforma você fisicamente, transforma a sua vida, transforma você enquanto pessoa, porque você fica forte. Fortaleça a sua mente para que o seu emocional fique forte. Fortaleça a sua mente para que os seus sentimentos fiquem fortes. Para que você não tenha desequilíbrios, porque você não tenha, porque você não haja no calor da emoção. Pessoal, calma. É a mente a direção que você precisa. Uma mente forte, a direção que você precisa. Exatamente isso. É uma mente forte e blindada. É claro que eu também trabalhava muito comigo pensamentos positivos. É óbvio, gente, que eu tenho que trabalhar isso. Ah, mas ali, pensar só positivo não ajuda. Não, não é só pensar positivo. E não pense que pensar positivo é só, porque não é fácil. Tem gente que não consegue. Só consegue achar um problema para uma solução, em vez de uma solução para um problema. Mas eu pensava positivo como penso até hoje. E pensar positivo não é só pensar tá tudo bem, tá tudo dando certo. É olhar o outro lado da história, porque tem uma saída para o outro lado. Então, pensar positivo é um caminho, sim. Você vai ter que agir, é óbvio. Ninguém consegue nada parado, sentado. Não cai nada do céu para cima da gente, pessoal. Você vai ter que agir, vai. Mas se você for uma pessoa positiva, uma pessoa que acredita que as coisas podem acontecer, se você acredita, se você é positiva, te ajuda muito, gente, te ajuda muito. Uma pessoa negativa é uma pessoa que é muito limitada de possibilidades, uma pessoa que não enxerga um passo, um palmo à frente. Pessoal, sempre tem uma luz no final do túnel, isso não é mentira, sabe? Isso não é história da carochinha, isso aqui não é pra contar ladainha, não. Tem, gente, tem. Às vezes o túnel é muito longo, tá muito escuro, mas tem, tá? Então, só trazer um pouquinho pra vocês. Eu vou dividir muito mais das minhas histórias com vocês. Eu vou trazer muito mais da Alessandra, de como eu cheguei até aqui, como eu blindei a minha mente, como eu fortaleci o meu mindset, como hoje meu mindset é... Vou falar pra vocês. A gente tem um... Posso dizer que é meu quarto coração, terceiro coração, não sei. Mas meu mindset é o que eu tenho de mais forte. Não é o meu corpo, é o meu mindset. Acreditem nisso e fortaleçam de vocês. Quem vai querer dividir história comigo aqui? Porque hoje falei pra caramba, falei muito. Mas o objetivo dessa live era esse, é dividir história com vocês e mostrar pra vocês que nem todo mundo acorda de rosa, num quarto maravilhoso, tomando um cafezinho incrível, numa praia, com tudo perfeito. Não, não é isso. Deixa eu ver se tem alguma... Tem pergunta aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ah, o pessoal deu boa noite, pergunta. Deixa eu ver se alguém... Quem quer participar? Deixa eu ver. Peraí, pessoal, tem alguém aqui. Deixa eu ver se alguém quer dividir um pouco de história comigo aqui. Mas vocês têm um convite que eu não tô conseguindo chamar. Isso, Raquel. Mente forte, corpo forte. É isso. A nossa força tá assim na nossa mente.
Obrigada, Andressa, obrigada. Eu queria só trazer para vocês um pouquinho da minha história e compartilhar com vocês. Obrigada pelo carinho de vocês, por quem ficou aqui assistindo. Blog Mãe de 3, Blog Mãe de 3, ó, deve passar por uns bocados também, Vamos lá. Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Hoje realmente, isso aí, desistir não existe. Vamos lá, galera, escreve essa frase que eu vou dizer aqui pra vocês, que eu sempre trago nos meus stories, no meu post. Quem tá lá no Telegram sabe disso. Desistir não é opção. Desistir não é opção. Acreditem. Vocês podem, pessoal. Vocês podem tudo o que vocês quiserem. Basta que vocês não só acreditem que vocês podem, mas que, claro, façam as coisas acontecerem. Bom, gente, Ivy, maravilhosa, obrigada pelo carinho. Quem mais apareceu aqui pra eu dar um beijo pra vocês? Eu acho que peraí, deixa eu ver aqui. Beatriz, um beijo. Janete, um beijo, obrigada pelo carinho, gente. Deixa eu ver aqui. O Alessandro, sua xará. Deixa eu ver mais alguém aqui. Nia, obrigada pelo carinho, viu? Sua mentora, eu adoro as mensagens que você bota pra mim de manhã, mensagens evangélicas maravilhosas que me iluminam tanto o meu dia. Sempre todo dia de manhã ela passa uma mensagem pra mim, assim, de uma oração tão maravilhosa. Aliás, eu recebo tanta oração no meu direct, gente, é tão legal essa troca de carinho de vocês. É só pra falar que Dani, realmente, fazer os treinos que eu faço perante a minha história, viu? Como é que a gente consegue ser dura no ginásio com uma história de vida dura, viu? Como é que uma coisa ajuda a outra? Mas então, gente, queria agradecer a vocês o carinho, até que isso que eu falando pra vocês. Eu recebo umas mensagens tão bonitas no meu direct, assim, de mensagens bíblicas. E é tão bonito uma pessoa parar o dia dela para te enviar uma mensagem bíblica, sabe? Muito legal. Agradeço a vocês todas essas mensagens lindas. As outras mensagens que as pessoas deixam lá e falam, poxa, que legal. Porque assim, gente, quando eu abro uma live, quando eu vou falar com vocês, se eu ao menos ajudar uma pessoa, se eu fizer uma única pessoa pensar, se eu conseguir falar, tá vendo, gente, foi difícil para mim, mas eu consegui, eu vou ser muito mais realizada enquanto pessoa de poder ajudar alguém, sabe? De poder saber que eu mostrei pra vocês que também passei por dificuldades e, cara, dá pra chegar, gente, dá pra chegar. Olha, essa live parou aqui nos meus 29, na primeira competição. Imagina as outras, gente. Eu vou lembrar de tanta coisa pra fazer pra vocês. Então, não tem impedição para vocês treinarem, para vocês se alimentarem. Peraí, vamos lá. Um beijo pro pessoal da Smart Fit de Paulínia. Beijo, galera. Então, gente, a Via, tá bom, já entendi. Na próxima eu te chamo. Então, gente, obrigada pelo carinho de vocês. Foi quase uma hora aí falando pra caramba da minha vida, mas eu quis trazer mesmo a história da minha vida pra vocês entenderem como que eu consigo trabalhar a minha mente. Hoje a gente tem aí, né, claro, excelentes profissionais que trabalham com isso, né, com coaching, a gente tem livros, histórias, a gente tem textos, né, mas, pessoal, eu trabalhei a minha e na prática, na dureza da vida, sabe? A melhor escola, vou falar pra vocês, é a escola da vida. Essa escola não tem pena, mas ela ensina, ela disciplina, ela educa. Olha, eu disse pra vocês, a vida é dura, é de verdade. Por isso que eu falei, eu vou ser mais dura comigo do que a vida pode ser. Porque se a vida tá sendo dura comigo, eu vou ser o dobro. Sabe aquela história, como é que fala? Quando a gente bate um desafio e fala, pois então eu dobro a aposta, então tá bom, pode vir. Pode vir, gente. Então, obrigada pelo carinho de vocês, foi muito bacana dividir essa história. Então, gente, sempre que vocês virem aí, Raquel, Mulher Maravilha, eu vou contar depois pra vocês, Raquel, foi bom você lembrar, que essa minha identificação com a Mulher Maravilha, pessoal, não é brincadeira, não é bobeira. Eu vou trazer pra você uma observação, que foi até um estudo de uma psicóloga, acredito, psicólogo, das nossas posições, o quanto elas refletem, impactuam em quem nós somos, na nossa pessoa, e quanto nós podemos mudar, inclusive, até um pensamento nosso, ou até um olhar nosso em função das nossas posições. Eu vou trazer a história para vocês da Mulher Maravilha, para vocês entenderem por que eu tenho uma conexão tão forte. E, engraçado, de novo, eu sempre tive essa conexão, eu não entendia por quê. Quando eu escutei essa história, dessa questão
dessa pose, desse comportamento da Mulher Maravilha, eu vou dividir com vocês. Eu falei, nossa, mais uma que eu não sabia que tinha isso, e é por isso que eu me identifico, tá? Obrigada pelo carinho. Então, pessoal, sempre que vocês verem essa live, história da minha vida, como eu blindei a minha mente, venham me escutar, venham também compartilhar um pouco da história de vocês, dividam as superações de vocês, ou, se vocês quiserem que eu, de repente, com a minha humildade de conhecimento, possa ajudar vocês com um pouquinho de nada que eu sei, que eu passei, que eu vivenciei, se eu puder ajudar vocês a olhar diferente de algum problema, ajudar a pensar em alguma situação, se eu puder, com toda a humildade que eu tenho no meu coração de ajudar vocês, venham aqui nessa live, se ofereçam para poder participar, ou deixem as perguntas aqui se vocês não quiserem aparecer, mas se quiserem aparecer, venham aqui, eu vou amar receber vocês, eu vou adorar escutar a história de vocês, história de vidas que eu já sei de tantos ali no meu direct, que a gente conversa tanto, então venham aqui, não tenham vergonha, vocês vão ser sempre muito bem-vindos e muito bem-vindas, tá? Obrigada pelo carinho, tenham um excelente finalzinho de domingo, um ótimo começo de semana. Eu sei que tá uma semana difícil para todo mundo, mas essa dificuldade, pessoal, não é impeditivo para que a gente continue caminhando, porque parado, se a gente parar, a gente vai criar raiz, a gente vai ficar, a gente não vai evoluir. Então não bloqueiem nada na mente de vocês, ok? Desbloqueiem o mindset de vocês, tentem pensar um pouco sobre isso, façam um mapa mental de vocês, façam uma agenda mental de vocês, o que vocês querem para amanhã, sabe? O que vocês querem realizar amanhã? Escolha ao menos alguma coisa que você precisa superar amanhã. O que você quer fazer amanhã? Diminuir o seu açúcar? Comer menos fritura? Fazer o seu treino ainda aqui em casa? Vai ser em casa, pessoal. Faz em casa. Não fica sem fazer. Não lamenta. A vida não tem espaço para lamentação, pessoal. Não dá tempo para isso. Ela está passando. Então, fortaleça a mente de vocês. Mente blindada, corpo transformado. Entendam. Transformem o corpo transformando a mente de vocês. E quando eu falo corpo, pessoal, tô falando de abdômen tanquinho, não. Tô falando de muito mais do que isso. Quem não se inscreveu no meu canal do Telegram ainda, galera, vai lá, se inscreve no meu canal do Telegram. Tem muita coisa bacana lá e aguardem que vem muita novidade para vocês. Acompanhem fortemente os meus canais, não só aqui, como no canal do Telegram, que a semana que vem promete muita novidade para vocês. Estou preparando uma coisa muito legal e eu espero vocês... É verdade, eu espero que vocês gostem, porque é sempre e vai ser sempre para vocês, por vocês. Obrigada, uma excelente noite, que vocês possam ter aí uma excelente semana, muito abençoada. Fiquem com Deus, obrigada por tudo, gente. Tchau.